Olá pessoal, aqui é a jornalista Elisa Robson de Brasília, hoje 19 de outubro de 2021, agora 17 horas e 18 minutos, falo aqui então da capital federal e tenho informações novas sobre o desenrolar do que está acontecendo na Espanha, né, que nós já estamos falando há várias lives aqui na página do Facebook, jornalista Elisa Robson, e estou trazendo detalhes para vocês, né? Quase que toda semana, não todos os dias, mas toda semana estou trazendo. E agora nós temos então uma informação muito importante, que foi a de que El Pollo Carvajal, então o maior narcotraficante da América Latina, falou que Lula está nesse esquema gigantesco aí de financiamento de partidos da esquerda pelo narcotráfico. Tá bom, gente? Eu acho que o pessoal tá chegando agora, eu sempre faço uma introdução para dar tempo de todo mundo chegar e acompanhar todos os detalhes. Então, vamos lá, gente, é muita coisa, muita informação. Eu li o documento original que o El Pollo Carvajal entregou à justiça espanhola, tá? Então eu trago citações exatas do que ele falou, né, o que exatamente ele disse sobre o Lula e não só sobre o Lula, né, sobre Néstor Kirchner, vários outros países aqui da nossa América do Sul que estão envolvidos nessa trama, né, gigantesca que veio agora aí principalmente desde 9 de setembro, quando o El Pollo foi preso na Espanha. E agora aguarda neste momento uma possível extradição para os Estados Unidos, e lá então ele deve contar mais detalhes ainda do que está acontecendo. O que ele está entregando neste momento é justamente para evitar a sua extradição, então ele está colaborando com a justiça espanhola. Vamos ver então até onde isso vai, né, e quais serão as consequências. Tá bom, gente? Beleza? Já chegou bastante gente, então vamos à notícia. Vamos lá. El Pollo Carvajal revela à justiça espanhola que o governo venezuelano financiou ilegalmente partidos de políticos da esquerda por mais de 15 anos mundo afora. Veja só, por que a Espanha está tão preocupada com isso? Porque é um país da América do Sul financiando a esquerda na Europa. Então veja a gravidade dessa situação. E o mais grave ainda que isso, financiando através do narcotráfico, que é o papel aí que nós estamos vendo que desempenhou o El Pollo Carvajal, que é considerado pela justiça norte-americana o maior narcotraficante da América do Sul. Então ele falou que o governo venezuelano financiou ilegalmente esses partidos, incluindo quem? Lula da Silva do Brasil. Tá? E ele até numa das suas falas, das suas citações, tem algo assim bem preocupante, porque ele cita o Itamaraty também, tá, gente? Então vamos lá. O ex-chefe de inteligência venezuelana, El Pollo Carvajal, entregou ao juiz Manuel García Castellón uma carta de 7 páginas, na qual ele detalha, né, ele relata detalhadamente o modus operandi de como estes partidos, mais especificamente o Podemos da Espanha, foi financiado pela narcoditadura da Venezuela. Lembrando aqui, né, gente, que quando eu falo em Podemos, é o partido da extrema esquerda da Espanha, tá? Eu estou me referindo a este partido que hoje está no governo, inclusive, da Espanha. Então, assim, dá para perceber o tamanho, né, gigantesco da preocupação que existe lá na justiça de lá, sendo que o partido da extrema esquerda deles, o Podemos é o PT da Espanha, esse partido da extrema esquerda que está comandando hoje a Espanha, foi financiado, então, por uma narcoditadura da América do Sul. E ele falou o seguinte, esse documento do El Pollo que ele entregou, deu uma travada, né, gente? Voltou? Acho que agora voltou ao normal, né? Esse documento que ele entregou à justiça espanhola revela que havia 3 formas de financiamento, então, do governo venezuelano. Vou falar da primeira e da segunda, mas é a terceira que eu quero que vocês prestem atenção, que é a forma mais importante e que daí acaba incluindo, e que é nesse momento que ele cita, inclusive, Itamaraty. Então, a primeira forma, ele diz que era assim:
entrega de dinheiro na Espanha através de empresas de fachada da Venezuela. Então, empresas venezuelanas, né, de fachada entregavam o dinheiro na Espanha, então, para financiar este partido da extrema esquerda da Espanha, que é o Podemos. Essa era a primeira forma, uma das formas. A outra forma que ele cita, o modus operandi, que a entrega era feita em dinheiro na Venezuela através da Embaixada de Cuba. Então, a Embaixada de Cuba participava, então, dessa administração desse dinheiro, tá? Depois ainda, eu vou voltar no final da live, a gente vamos nos lembrar o que o Brasil fez, o que o governo do PT fez em relação a liberar muito dinheiro para estes países, né? Cuba, Venezuela, a gente vai chegar lá. E a terceira forma, então, que era financiado, né, que esse partido conseguia dinheiro, né, do financiamento do governo da Venezuela, e nos interessa muito esse aspecto porque é onde, né, pode-se entender qual foi o caminho que possivelmente aconteceu no Brasil, ou segundo o que El Podio revela, que foi também o modus operandi no Brasil. A terceira forma que eles faziam para entregar o dinheiro que saía da estatal petroleira PDVSA da Venezuela para chegar lá no partido de esquerda da Espanha era o seguinte: entregava dinheiro na Espanha através de malas diplomáticas. O que são essas malas diplomáticas? Eles usavam o sistema de correspondência oficial entre o governo da Venezuela e seus agentes diplomáticos, tá, no exterior, para enviar dinheiro para a formação deste partido de extrema esquerda na Espanha. Então, eles tinham todo um sistema via embaixada, né, com seus diplomatas, para que esse financiamento ilegal para a criação desse partido de extrema esquerda na Europa fosse feito. O caminho que esse dinheiro fez até chegar aos cofres do partido Podemos, né, o PT da Espanha, segundo esse ex-general El Podio, que foi general do governo chavista, é o seguinte. Agora eu vou ler as palavras dele, tá, gente? Como ele descreve. Ele falou o seguinte: o dinheiro foi transportado pelo informante mais importante que eu tinha nesses casos. O informante recolheu o dinheiro na Embaixada de Cuba, na Venezuela, e o levou ao Itamaraty, que aqui, quando ele fala Itamaraty, ele está se referindo ao consulado do Brasil em Caracas, certo? Onde Williams Amaro recebeu. Williams Amaro, quem é este homem, esta peça, também outra peça fundamental? É o braço direito de Nicolás Maduro, tá? Ele esteve com Nicolás Maduro desde quando o Maduro era sindicalista nos anos 90. Então ele é o braço direito. É um dos principais homens, assim, alvo da justiça norte-americana, do Ministério Público da Flórida, tá? Que considera ele, então, um super, hiper, mega narcotraficante. Então é um homem muito importante nessa trama toda, tá? O Williams Amaro. Então, El Podio diz que era ele quem pegava no Itamaraty, no consulado do Brasil em Caracas, tá? Essa é a acusação. E El Podio continua: o Williams Amaro fechou a mala diplomática e enviou o dinheiro à Embaixada da Venezuela na Espanha. Então, ele recolheu esse dinheiro no consulado do Brasil em Caracas, segundo o que El Podio conta, e por mala diplomática. Essa mala diplomática são via correios lá da Venezuela, tá? Enfim, uma forma quase que aberta, assim, usando o sistema oficial do governo venezuelano para levar esse dinheiro para a Espanha, ok? E ele entregou a quem esse dinheiro? Ele entregou a Ramón Gordills, que então entregou a Juan Carlos Monedero, que é o fundador do Podemos. Esse Juan Carlos Monedero esteve no dia 21 de novembro de 2018 em Curitiba, visitando o Lula na cadeia, tá? Então, enquanto o Lula estava lá, ele veio ao Brasil. É preciso investigar essa viagem, o motivo pelo qual este Monedero, Juan Carlos Monedero, esteve lá em Curitiba, esteve aqui no Brasil, né? Por quê? Porque, veja só, no Chile estão investigando todas as viagens que ele fez para o Chile, né? E hoje
a esquerda está no poder no Chile, está virando o Chile de ponta cabeça, né, gente? Todo mundo acho que quase todo mundo consegue acompanhar lá o que está acontecendo. Então está havendo uma investigação sobre todas as viagens que foram feitas destes fundadores, destes representantes do Podemos da Espanha para o Chile e para outros países também, né? Inclusive a Colômbia. Então, assim, acho que o Brasil deveria estar fazendo, então, a mesma investigação, né, deste partido que está sendo acusado aí de alta corrupção lá na Espanha. Então, as viagens todas que eles fizeram, inclusive estando aqui em Curitiba, no Brasil, em 2018, visitando Lula na cadeia, saber o teor, então, dessa visita, tá? É algo importantíssimo e que o Brasil precisa acompanhar aí as investigações internacionais. Desconfio que... Por quê? Desconfio que que está havendo aí uma investigação no Brasil. Pelo quê? Pelo qual nós temos aí uma notícia muito importante hoje. O presidente da Colômbia, Iván Duque, está hoje aqui em Brasília numa reunião com o presidente Bolsonaro, tá? O que ele veio fazer aqui no Brasil? Então, oficialmente ele veio, acho que uma visita aí de cortesia, conversar com alguns empresários e essa coisa toda. É uma viagem assim, tem uma notícia aí muito suave, né, sobre a presença hoje, no dia 19 de outubro de 2021, do presidente da Colômbia aqui no Brasil. Bom, nós temos que nos perguntar sobre a relevância disso, o que mais poderia estar acontecendo. Por quê? Porque há 2 dias atrás foi preso aqui o Alex Saab. Enquanto o El Podio, voltando aqui para vocês entenderem, enquanto o El Podio era o homem da inteligência da Venezuela, o homem que sabia todos os segredos, era um ex-general, né, que sabia tudo, que estava toda a trama, né, dessa... enfim, desse financiamento, dessa rede internacional que a Venezuela bancava, aí de financiamento ilegal de partidos, o Alex Saab é considerado pela justiça norte-americana o testa de ferro de Nicolás Maduro e é o homem, então, das finanças de Nicolás Maduro. Alex Saab, que tem a cidadania venezuelana por causa da sua imensa colaboração com o governo venezuelano, é, na verdade, o quê? Colombiano. E a sua prisão e a sua extradição para os Estados Unidos, que aconteceu agora, né, há 2 dias atrás, quando aconteceu essa extradição, veja o que o presidente da Colômbia, que hoje está reunido com o presidente Bolsonaro, falou, qual foi a declaração que ele deu sobre essa extradição deste colombiano para a justiça americana. Ele falou o seguinte: é uma vitória contra o narcotráfico, a lavagem de dinheiro e a corrupção que propiciou a ditadura de Maduro. A Colômbia seguirá apoiando os Estados Unidos na investigação contra a rede criminosa transnacional liderada por Alex Saab, então o testa de ferro, segundo a justiça americana, de Nicolás Maduro. Acho que as coisas estão acontecendo, estão se movimentando, né? Nós temos aí que acompanhar, então, para ver o desenrolar e o que nós temos aí de notícias novas, né? O que vai acontecer. Bom, vamos lá. Carvajal afirma também, neste documento aí de 7 páginas que ele entregou à Justiça Espanhola, que a última entrega que ele teve conhecimento de dinheiro ocorreu nos primeiros dias de julho de 2017. Veja só, essa é uma data importante, né, para os espanhóis, mas para o Brasil também pelo seguinte, porque a lei orgânica de março de 2015 da Espanha de 2015, é a que condena qualquer forma de financiamento de governo ou entidades estrangeiras para partidos políticos na Espanha. Certo? Então, a lei da Espanha diz exatamente assim: as partes não podem aceitar qualquer forma de financiamento de governos e agências estrangeiras, entidades ou empresas públicas ou de empresas direto ou indiretamente a eles relacionadas. Então, essa é uma lei de 2015 da Espanha. Podio Carvajal fala, então, que a última entrega que ele teve conhecimento foi de 2017. Lembrando que Podemos estar no governo, na liderança do governo lá da Espanha neste momento. Então as revelações do El Podio são de extrema gravidade lá e provavelmente vão respingar aqui em toda a América do Sul. Vou citar todos os países, todos os presidentes que El Podio Carvajal diz
que receberam então estes financiamentos ilegais da Venezuela, ok? Aí ele falou o seguinte, lembrando que no Brasil também é crime, tá, gente, que partidos políticos sejam financiados por entidades ou governos estrangeiros, também é crime. Então vamos lá. Carvajal disse mais. Então neste documento que ele colocou, ele falou o seguinte, que ele entregou, né, os documentos que ele entregou. Tenho informantes sobre esses casos que testemunharam diferentes etapas dessa rede. Pedi aos meus advogados que contactassem esses informantes enquanto estou na prisão para lhes perguntar se estariam dispostos a testemunhar e alguns responderam que sim, concordando em testemunhar com o juiz. Então, El Podio Carvajal está fazendo o quê? Ele está contactando, levantando aí a sua rede de informantes, as pessoas, os demais que participaram, então, desta trama tão grande. Ele está colocando tudo isso e ele diz o quê? Enfim, que ele tem pessoas mais colaboradores aí da justiça que podem trazer detalhes e confirmar tudo o que ele está entregando neste momento para a Justiça da Espanha. E ele continua. Agora, né, vem um momento aí, talvez mais importante de tudo isso, tá? Que é o momento em que ele cita Lula, tá? Então, é agora. Ele fala assim, enquanto eu era diretor da inteligência e contra-inteligência militar na Venezuela, recebi um grande número de relatórios indicando que este financiamento internacional estava ocorrendo. Então lembram, né, tudo o que disse a Cristina Seguí, que estava acontecendo esse financiamento. Então ela pôde agora começar a falar. Exemplos específicos, ainda dentro da fala dele, exemplos específicos de quem recebeu este financiamento internacional são Néstor Kirchner, da Argentina, Evo Morales, na Bolívia, Lula da Silva, do Brasil, Fernando Lugo, no Paraguai, Ollanta Humala, no Peru, Zelaya, em Honduras, Gustavo Petro, na Colômbia. Só um pouquinho, entrou uma ligação aqui. Gustavo Petro na Colômbia, Movimento 5 Estrelas na Itália e o Podemos da Espanha. Então, todos essa lista de pessoas e de países e movimentos foram relatados como destinatários de dinheiro enviado pelo governo venezuelano, tá, gente? Então, essa é uma notícia muito, mas muito importante para o que pode acontecer daqui para frente. Acho muito bom que o presidente da Colômbia esteja neste momento sentado com o presidente Bolsonaro aqui em Brasília, né, numa reunião. Vamos torcer para que este seja o assunto, né, desta reunião, que essa seja a pauta, né, mais importante. Bom, o que nós temos que nos perguntar a partir disso? Quais foram os compromissos que o Brasil assumiu nessa transação? O Brasil deu alguma contrapartida em relação a esse recebimento desse dinheiro, né, que El Podio acusa que Lula tenha recebido? Né? Qual foi a participação? Temos motivos para imaginar que foi uma participação muito grande, né, pelo que a Lava Jato revelou. Sabemos que durante a gestão do PT, o Brasil financiou o quê, gente? Portos, estradas, ferrovias, usinas, aeroportos, pelo mundo afora. Como se o Brasil não tivesse problema de infraestrutura, né, gente? Então, o Brasil, na gestão do PT, financiou tudo isso aí nestes países, principalmente países que nós não tínhamos, inclusive, nenhuma grande expressão comercial juntos, e o Brasil fez tudo isso. Alguns desses empréstimos, eu vou falar agora, vou relembrar vocês sobre alguns desses investimentos que o BNDES considerou estarem aptos a receberem, que foram refinanciados com recursos brasileiros, então que podem ser uma fonte de preocupação, que talvez isso tenha sido usado como uma espécie de contrapartida, talvez uma transação como essa que o El Podio Carvajal está revelando, tá? Vamos nos lembrar então, gente? Brasil entregou 682 milhões de dólares por parte do BNDES para a construção do Porto de Mariel, em Cuba, tá? Brasil entregou para a construção da hidrelétrica de São Francisco, em Equador, 243 milhões de dólares
do BNDES. Para a hidrelétrica de Chagla, no Peru, 320 milhões de dólares via BNDES. Para o metrô do Panamá, 1 bilhão de dólares. Para o aqueduto de Chaco, na Argentina, 180 milhões de dólares via BNDES. Para o metrô de Caracas, na Venezuela, quanto que o Brasil entregou? 732 milhões de dólares. Veja só. Que mais? Para a construção de uma ponte sobre um rio na Venezuela. O Brasil entregou 300 milhões de dólares via BNDES, tá? Para o projeto Hacia el Norte, na Bolívia, foram 199 milhões de dólares. Nós também entregamos 26 milhões de dólares para exportação de 127 ônibus da Colômbia, né? E como esses poucos exemplos que eu trouxe aqui, o Brasil tem mais de 3 mil empréstimos concedidos pelo BNDES entre 2009 e 2014. A Venezuela é o nosso maior problema, né, gente? Porque ela recebeu num total 1 bilhão e 500 milhões de dólares, tá? Em financiamentos contratados pelo BNDES. É o caso mais grave de inadimplência entre os países que têm dívida externa com o BNDES até o segundo trimestre desse ano, né? Os pagamentos em atraso somavam 374 milhões de dólares. Por causa do calote, inclusive o BNDES reservou aí 2 bilhões de reais para absorver todos estes atrasos. Então, o que a gente se pergunta hoje essas obras foram alguma espécie de contrapartida? Porque a esquerda se prontificou, né, a auxiliar todo esse processo, né? A questão principal é que, assim, não há problema, né, gente, em um partido se organizar para alcançar o poder, um partido político se organizar para alcançar, não há problema nisso, a não ser o quê? Que ele use meios ilícitos, que ele use dinheiro do narcotráfico, que ele use de corrupção, que ele use de mentiras, né? Aí sim há um grande problema na organização desse partido para alcançar o poder. Então, gente, nós temos que acompanhar, né, as informações agora que esse ex-general venezuelano está entregando, essas informações preliminares referente não só ao nosso país, né, como a todos aqui da América do Sul. São informações que imagino que vão ser alvos de investigação aqui no nosso país. Não é possível que as nossas relações exteriores não estejam participando ou não se posicionem ou não tomem aí uma postura diante dessas denúncias. Na verdade, não são denúncias, né? Essa confissão aí que o maior narcotraficante da América do Sul fez agora, envolvendo o Brasil, envolvendo Lula, envolvendo o PT, envolvendo inclusive o Itamaraty em Caracas. Então, é importante, nós esperamos isso, né? O mínimo que nós esperamos é que haja aí uma resposta a todas essas afirmações aí que Elpo de Carvajal está entregando lá na Espanha. Na Espanha, então, eles estão muito chocados e assustados com o que está acontecendo, porque são recursos vindos da América do Sul para organizar o governo espanhol, né, para organizar o governo da esquerda da Espanha. Então, gente, isso tudo é extremamente grave. Acredito que né, pode derrubar o governo lá, todas essas denúncias e provas. Já tivemos um braço direito, então, do governo venezuelano, Nicolás Maduro, preso, extraditado para os Estados Unidos, que deve contar muitas coisas. Já informou, né, ele já disse que já entregou muitos detalhes. O governo norte-americano diz que já tem muitos detalhes sobre a questão da Venezuela ser uma narcoditadura, né, um país governado por traficantes, por narcotraficantes. E agora nós temos então El Podio, que também está aí prestes a ser extraditado para os Estados Unidos e que começa a entregar justamente para evitar uma tentativa desesperada de evitar a sua extradição, né, para lá. Gente, isso tudo é muito importante também por outras razões, como por exemplo, veja só, as pessoas que estão em instituições aqui no nosso país
estão na liderança de diversas instituições do nosso país importantes, entidades importantes, que se dizem de esquerda ou que se dizem muito próximos ao PT, a Lula, enfim, a todos esses personagens da extrema esquerda brasileira, essas pessoas devem ser motivos de preocupação para o nosso país, tá, gente? Nós precisamos prestar atenção nelas. Por exemplo, nós temos uma entidade super importante chamada OAB, né, cujo presidente da OAB, ele é abertamente da extrema esquerda, ele defende pessoas como ele anda, né, com pessoas como o Freixo, né, do Rio de Janeiro, tá, gente? Do Rio de Janeiro. Ele, que mais? Ele tem, por exemplo, reuniões públicas com pessoas do PCdoB. Então, eu só estou dando um exemplo. Então, o presidente da OAB, neste momento, é uma pessoa da extrema esquerda, que fala abertamente sobre isso. E nós temos, então, uma entidade influenciada, né, altamente influenciada por essa esquerda que agora, mais uma vez, está no centro de escândalos internacionais envolvendo, então, narcotraficantes. E a OAB, por exemplo, é uma instituição que define quem? Os próximos desembargadores federais e estaduais, veja só, inclusive desembargadores do TRE, do nosso Tribunal Regional Eleitoral, e do 5º e outros cargos, como por exemplo no CNJ, no CNP. Então, nós temos que começar a influenciar, gente, prestar atenção quais são as outras entidades do Brasil, além das partes políticas, né, como Congresso e Executivo, entender, né, a participação deles, saber, então, onde mais a esquerda está como cabeça das instituições, e temos que influenciar. Por exemplo, agora vai haver uma votação para a escolha dos novos presidentes aí da OAB no dia 15 de novembro. Né? Então, como que a gente vai participar dessa votação? Eu, por exemplo, eu não sou advogada, né? Você talvez é do outro lado da tela, também não seja. Como que a gente participa? A gente vai apoiar, falar com os advogados que nós conhecemos, nossos amigos, filho, pai, irmão, que são advogados, para se envolverem nessa eleição que vai acontecer no dia 15 de novembro sobre os próximos líderes aí da OAB, né? E que, por favor, gente, que não votem em pessoas que são de esquerda, pessoas alinhadas, por exemplo, com o atual presidente dessa instituição, né, que é uma pessoa da extrema esquerda, que anda com pessoas da extrema esquerda, defende a filosofia da extrema esquerda. Então, esse é só um exemplo, gente, do perigo e de como nós precisamos participar da liderança, né, de influenciar a liderança das diversas entidades no nosso país. Outro exemplo, tivemos aí o caso, por exemplo, do Conselho Regional de Medicina, né, cujo presidente foi muito pressionado, está sendo muito pressionado, para agir numa linha de atuação esquerdista, digamos assim, né, que era proibir a autonomia médica, atrapalhar a autonomia médica durante a pandemia. Esse presidente do Conselho Regional de Medicina, ao contrário do presidente da OAB, não é um agente político, né? É um agente profissional. Então, ele está enfrentando aí CPI do Senado e mais um monte de gente aí nessa guerra para garantir o quê? Autonomia médica, uma coisa que não é politizada. Então, nós temos aí duas instituições que são extremamente importantes para o destino do nosso país, a OAB e o Conselho Federal de Medicina, cujos presidentes, cada um tem o seu papel, mas um é extremamente político, outro é técnico, e nós estamos vendo, então, a diferença de desempenho dessas entidades e o quanto essas entidades influenciam o nosso país, talvez de uma forma tão importante quanto o presidente da República, os senadores, os deputados e tudo mais. Gente, então, neste momento, nós precisamos entender o papel da esquerda do nosso país, né? Vamos acompanhar então o que está acontecendo aí na Espanha. Vou trazer mais informações, como eu tenho mostrado para vocês. Tem que haver consequências no nosso país, né, gente? Essas são revelações que precisam de respostas das nossas instituições aqui da Polícia Federal, Ministério Público, essas instituições importantes aqui que fazem investigações, que acompanham, mas principalmente das relações exteriores do nosso país e o caso aí do nosso Senado, né? Nós, infelizmente,
não temos senadores, nenhuma senadora, nenhum senador aí que esteja acompanhando, preocupado, que seria o papel. O papel de um senador neste momento, de uma senadora, seria o quê? Acompanhar tudo o que está acontecendo lá fora referente ao Brasil e o quanto isso pode, então, mudar o rumo aqui do nosso país, influenciar o destino do Brasil. Veja bem, e nós não temos um Senado, nós não temos, pelo contrário, né, é um fiasco o papel do Senado neste momento, né, é um fiasco, né, tem tido um desempenho vergonhoso para a maioria dos brasileiros. Então, falta-nos aí, vamos ver nas próximas eleições, se nós conseguimos, né, gente, pelo menos escolhermos, colocarmos para dentro desse Congresso representantes que tenham leitura de cenário, que entendam o que está acontecendo no mundo e o que vai significar para o nosso país, né? Não pessoas aí, nós temos senadores, gente, que são pessoas muito simples nesse sentido, pessoas assim até ignorantes, né? Que não conseguem, não têm a mínima capacidade de entender o que acontece fora do nosso país e que tem ligação com o Brasil. Tá bom, gente? Então, era isso que eu queria dizer. Essa notícia me parece extremamente relevante. Não vejo a imprensa falando sobre isso. Espero que fale, né, a partir de agora, espero que hoje, amanhã, nos próximos dias, possam acompanhar, né, este desenrolar, né, e que possam trazer também informações. Mas, assim, enquanto isso, nós vamos estar juntos aqui. Eu vou continuar trazendo mais detalhes, tá? Porque aí vem mais revelações, com certeza absoluta, tá? Nós teremos mais informações. Assim, tem outros detalhes, muitas coisas que eu poderia contar para vocês, mas aqui, assim, como eu sempre digo, aqui a live é uma coisa quase informal, né, gente? Que eu vou explicando para vocês esses detalhes, mas falta ainda mostrar aí todas as conexões que teriam por trás e que seriam importantes para uma compreensão geral. Muitas pessoas me pedem, então eu estou organizando, gente, um livro sobre essa trama gigantesca que envolve aí o nosso país, tá, gente? Em breve eu vou trazer para vocês e daí eu trago os detalhes, trago documentos, né, como essa carta, esse documento que ela entregou para a Justiça espanhola, que mais? Os contratos que foram entregues também por estes narcotraficantes, que mostram, então, o financiamento aí da Venezuela para estes outros países, para os partidos políticos de outros países, e como isso aí vai vir à tona em relação ao Brasil. Eu acredito que vai vir muita coisa à tona. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus e vamos continuar aí acompanhando as próximas notícias que estão começando a vir cada vez mais rápido à tona. Tá bom, gente? Um abraço. Lisa Robson de